O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando informações sobre todas as áreas da saúde humana, seja saúde emocional, psicológica, física, né, odontológica, enfim. A saúde, o termo estar com saúde, gozar de saúde é muito amplo. Não é só você ter uma pressão normal, uma glicose normal, enfim, é muito mais amplo do que isso. Hoje nós vamos receber aqui uma companheira que já esteve aqui uma outra vez e nos brindou com uma palestra muito bonita, que é a Djala Ivone, que trabalha com um tema muito importante nesse setembro, né, que vamos começar em breve. E esse setembro é um programa mundial de prevenção ao suicídio. É um tema duro até de falar. As famílias que tiveram um ente querido que se suicidou, que tirou sua própria vida, né, sabem que isso não se apaga nunca. E a Djala está participando desse movimento mundial no mês de setembro, que se chama o Setembro Amarelo, e nós vamos conversar nesses 36 minutos do programa sobre esse assunto muito sério, muito importante. Djala, boa noite, amiga. Boa noite. Prazer receber você aqui. E eu gostaria que você desse uma pequena introdução sobre o que significa esse Setembro Amarelo. Então, a Organização Mundial de Saúde incentiva que todos os países participem desse movimento, promovendo ações independentes de serem no âmbito da saúde, mas em locais públicos coloquem cartazes sobre esse tema. Né? É um tema difícil, como o senhor falou. Doloroso, tema difícil, doloroso. As famílias tendem a abafar, né? Não revelar, porque existe assim um estigma, né? Cria-se um estigma naquela família onde ocorreu suicídio. Né? Parece que fica uma marca, como o senhor falou, para sempre. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. Né? Esse número pode ser bem maior. Né? Com certeza né? Porque justamente nos interiores do mundo. Exatamente, justamente porque as famílias não falam isso, não revelam isso, né? Não revelam a causa da morte de uma pessoa que tenha se suicidado, né? Se puder camuflar ou esconder, não revelar ou dar um outro motivo, né? Então, esse número realmente não é confiável. Mas, de qualquer forma, 800 mil pessoas são várias guerras. Né? Sim, senhora. Então, nós, terapeutas de barras de Access, né, do sistema Access Consciousness, é um sistema de terapias energéticas, né, quânticas. Nós também estamos nos engajando nesse movimento e trazendo aqui para Friburgo, nos disponibilizando a oferecer atendimentos gratuitos, sessões gratuitas e levar informação, né? Falar sobre o tema, falar sobre o assunto. Né? Só assim a gente vai poder ter ações, né? No âmbito da saúde, no âmbito das terapias alternativas, né? Integrativas, né? Então, é preciso falar sobre isso, principalmente porque está acontecendo uma incidência muito grande entre os jovens.
entre os jovens até um pouco antes da adolescência, 12 anos, 13 anos, né? Já há registros de crianças tirando a própria vida, né? Então, há que se falar sobre isso, há que se procurar meios de prevenção, conversar com as famílias, né? E disponibilizar possíveis soluções, né? Não tem que ser assim, né? Uma família que tem casos de suicídio, geralmente são casos repetidos, são recorrências. Em geral, uma família não tem apenas um caso de suicídio. Se for rever a história pregressa dessa família, vão ser encontrados outros casos, né? Então, é uma coisa que tem uma tendência a se repetir nas gerações seguintes, né? E aquele padrão da pessoa repetir uma história, né? E dessa forma ele se sente pertencendo àquele grupo familiar, né? Então, há que se falar sobre isso nas escolas, nas famílias. As famílias têm um papel importantíssimo de observar, né, desde cedo, comportamentos fora de um padrão dito normal, né? O que aquela criança tem feito fora a escola, né? O resultado, por exemplo, numa criança, num adolescente, vítima de bullying, por exemplo, né? Pode ser um motivo que leve esse jovem, essa criança a não gostar da vida. Não resiste àquela pressão, não sabe como reagir. Exatamente. Não encontra apoio também, né? Existe, eu não tive a oportunidade de ver um filme que está na Netflix, não lembro agora o nome, mas é a história de uma jovem estudante, uma meninazinha, não era universitária ainda, numa escola média, vamos dizer assim, que seria aqui o antigo ginasial, alguma coisa assim, que se suicida. E ela escreve, antes daquilo acontecer, o porquê que ela iria fazer aquilo, o que levou ela a chegar a encontrar naquilo uma saída, né? E o filme mostra o papel que a escola, que os pais, que os professores, cada um com sua dose de culpa, ou por não agir, ou por agir demais, os coleguinhas de escola, o namorado, enfim. Parece que é um assunto bem atualizado a respeito do Setembro Amarelo, que você está aqui comentando, né? O tema central do filme, da história, é por que uma jovem tão nova, uma moça bonita, com a família estabilizada, chega àquele momento de decidir fugir da vida, sair da vida, por uma porta muito difícil, porque para você chegar a tirar a própria vida, imagina que coragem. Sim. Porque não é nada fácil, né? E a gente tem, inclusive, agora me lembrei de uma coisa, Djala, não sei se são todas as crenças, todas as denominações religiosas, eles colocam mais culpa no suicida. Não entendem que ele chegou àquilo por um grau de sofrimento que nós, que não pensamos nisso, jamais poderemos calcular o sofrimento. Exatamente. Né? E ainda proíbem, incriminam, não pode sepultar aqui conosco, porque, coitada daquela pessoa, né? Foi talvez a que mais merecesse um sepultamento mais digno, com mais afeto até, né? Se é que isso é possível. Sim. Né? E mais uma vez, né, isso corrobora o que eu falei antes, né? Fica um estigma na família. Sim. Né? O movimento que mais se vê é excluir essa pessoa, não se falar mais nessa pessoa. Morreu de quê? Muda de assunto ou inventa uma história, enfim. E essa pessoa, ela tem todo o direito de pertencer a esse círculo
familiar, né? Então, algum componente motivador muito forte e muito sofrido o levou a esse ato extremo. De dor, né? De sofrimento incrível, dor e de que é um afastamento. Exatamente. Ele está perdendo todos os dias da vida que teria, Exatamente. as festas, os natais, as alegrias, Exatamente. as reuniões de família. Com ele está certeza. abrindo mão de tudo, né? E como você falou, tem famílias que isso se repete, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, de uma família que eu conheci e que eram algumas irmãs ou irmãos, agora pelo tempo que passou, não lembro bem, mas lembro que uma jovem dessa família tentou 2 vezes o suicídio e não conseguiu. Tomou doses enormes de remédios, enfim, mas não conseguiu. E na 3ª tentativa, ela dirigiu-se a um lugar alto, saltou do ônibus, procurou por aí em algum lugar uma pirambeira e se jogou de lá. Que coragem, que coisa incrível. Aí faleceu. E uma outra pessoa dessa mesma família, irmã, teve acesso a veneno para ratos ou para insetos, não me lembro, mas era uma coisa assim, e conseguiu tomar uma dose daquilo misturada com uma bebida e morreu depois de muitos dias de internação em hospital e não conseguiram salvá-la, né? Então você vê pessoas da mesma família. Sim. Eu não sei se na família já tinha históricos, né, passados disso. Provável Geralmente que tivesse, né? Provavelmente No tinha. tempo de avô, bisavô, mas se perde, né? Porque ninguém guarda isso. Como você falou, ninguém memoriza e nem quer tocar, né? Ah, eu não sei, não lembro. Exatamente. Então, há que se ter um cuidado. Há pessoas que podem ser um agente de observar as pessoas da família. Observar comportamentos, observar as crianças, os professores na escola, né? Todo mundo tem uma certa responsabilidade. A sociedade como um todo, né, tem uma certa responsabilidade e tem um papel importante em levar informação, né, e, sobretudo, assegurar as famílias e até as pessoas que procuram por ajuda, dizendo que isso pode ter um fim, né? Nós, terapeutas de barras, essa técnica tem um efeito muito bom em casos de pessoas com esse perfil, né? Porque limpam os registros, né? Barras de Access são 32 pontos na cabeça, onde a gente grava e registra toda a nossa história familiar, toda a nossa história escolar, toda a nossa, enfim, tudo que passaram para nós, conceitos que passaram para nós, com a melhor das intenções, às vezes, né? Nossos pais nos passam o melhor que eles podem, com a melhor das intenções, passam o que eles tiveram de melhor, né? E a gente compra aquilo como uma verdade absoluta, né? E nesses registros podem ter componentes muito graves. Histórias de alcoolismo, história de drogadicção, perfil de suicidas, enfim, né? Histórias de depressão profunda, né? Às vezes a gente minha família tem vários casos de depressão. Então, assim, não banalizar isso, e sim olhar para isso e alguém dizer, olha, gente, isso pode ter um fim. Há terapias, há técnicas que podem ajudar a liberar esses registros para que a pessoa dê um basta nessa história e faça uma nova história. Não com base no que foi antes, mas daqui para frente, né? Limpando esses registros. Né? Então, a boa notícia é essa,
né, tem solução, né? Mas é preciso olhar para isso com muito cuidado. E é preciso mostrar às pessoas que existe uma saída, né? Que talvez seja difícil, mas é uma saída para a vida, né? Até hoje, Odjala, se discute muito, as religiões dizem que o indivíduo que chega ao ponto de pôr fim à própria vida, ele perdeu o contato emocional, espiritual com Deus, com a religião, com a fé. Já os bioquímicos, os neurologistas, os pesquisadores, dizem que foi uma alteração enzimática no cérebro, que faltou a enzima que estimula e sobrou a que deprime. A que deprime sobrando, ela levou o indivíduo a buscar uma saída. Enfim, cada um fala dentro da sua visão da vida, né? É como depressão até hoje se fala, é uma coisa bioquímica, é uma perda de interesse pela vida. O indivíduo vai dormir e de manhã acorda e enxerga um mundo cinza, nada tem graça, a família, tudo perdeu para ele o interesse. É só isso todo dia, vou trabalhar, vou correr, vou educar, cansei. Quer dizer, não se tem ainda uma coisa que realmente diga por que você perde o interesse pela vida. Cada um tem o seu interesse e cada um tem também os seus sofrimentos, né? Esses dias eu assisti, não sei se você assistiu, num programa da Globo, à noite, o Bial foi a Nova York e entrevistou um jornalista, eu não sei, era um jornalista americano que tinha escrito um livro incrível sobre depressão, que ele era um deprimido a vida toda, né? E ele dizendo que as pessoas muito simples, elas sofrem de depressão, mas não sabem o que é depressão e não sabem que estão sofrendo de depressão. Elas sofrem porque a casa é feia, ele não tem como tratar o seu dente, ele não pode dar um carro para ele mesmo, não pode melhorar a vida do filho, mas ele não sabe que isso causa uma depressão grave, né? E a pessoa que tem condições financeiras boas, ela sabe que está deprimida, não sabe por quê. Eu tenho segurança, tenho um bom emprego, tenho a minha casa, não estou doente, mas por que estou deprimida? Né? E achei isso muito interessante, essa colocação dele, e até hoje o mundo fica nessa degladiação. A depressão, que pode levar ao suicídio, ela é uma doença da mente, ela é uma desordem bioquímica, ela é uma coisa do espírito, como provar o que é, o que não é, né? Mas pessoas com muita fé também se suicidam, né? Então é realmente difícil. É um tema muito, muito doloroso e difícil até de abordar, né? Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a Djala Ivone, que trabalha com um sistema de terapia barras de acesso, muito interessante. A Ivone já esteve aqui conosco. E nós estamos abordando o tema que é divulgação pela Organização Mundial de Saúde de informações a respeito de suicídios no mundo, que, segundo a Djala, estão em torno aí de 800 mil pessoas por ano e a gente acha que deve ser muito mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo.
Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Estamos de volta aí, meus amigos, conversando com a Djala Ivone a respeito do assunto suicídio, né? Segundo ela nos informou, a Organização Mundial de Saúde calcula em torno de 800 mil pessoas que põem fim à própria existência em todo o mundo. Mas nós estávamos conversando aqui, a Ivone colocando muito bem, que, na verdade, a sociedade muitas vezes tem assim uma posição muito cruel, não é, Ivone? Julgamento dessas pessoas, né? Ele não tem motivo para estar deprimido, ele não tem motivo para pensar em suicídio, ele tem uma família ótima, ele tem um emprego ótimo, ele tem uma situação financeira ótima, diferente da maioria das pessoas. Então, por que se matar? Então, assim, evitar o julgamento, né? Porque só essas pessoas sabem o que estão passando. E o que elas precisam é serem ouvidas. É preciso que alguém tenha um olhar, né, cuidadoso com essa pessoa. E fale para ela que existe uma solução. E essa solução, às vezes, não está somente ligada aos remédios, né? E na maioria das vezes o remédio até deixa de fazer efeito, porque, cria uma dependência e a pessoa às vezes para de tomar por algum motivo e o resultado é pior ainda. Pior ainda. Né? Então, há que se ter uma conversa, há que se levar informação e há que se dizer, não precisa repetir essa história, né? Há terapias, né? Barras de Access é uma terapia muito eficaz para isso. O Dr. Dan Heer, que é um dos cofundadores dessa técnica, co-criador dessa técnica, ele mesmo pensou em se matar várias vezes. Ele relata isso, né? Ele tinha tudo. Ele era um massoterapeuta muito bem sucedido nos Estados Unidos, ele tinha uma namorada, ele tinha uma vida estabilizada, era conceituado no trabalho dele e, no entanto, ele sentia um vazio. Ele achava que a vida era muito... Ele não conseguia preencher a vida e ele dizia, a vida não pode ser só isso. Eu não estou atingindo o objetivo dessa vida. Se for só isso, eu quero me matar. E ele pegou a agenda e marcou dia e hora para se matar. Né? Coisa, né? E aí, nesse meio... Ele deu um prazo. Ele deu um prazo lá de, não me lembro agora, acho que são 4 meses ou 6 meses, alguma coisa assim. E nesse meio tempo, ele conheceu Barras de Access. Né? E ele... foi lá e receber uma sessão de barras e ele saiu profundamente relaxado e aí começou toda a história dele com todo o sistema de Access Consciousness, porque aí ele quis se aprofundar, porque ele sentiu nele, que era um massoterapeuta e, portanto, acostumado a lidar com várias técnicas de tratamento, né? Tanto de relaxamento, como, né, para dor física, enfim. Então, ele pôde sentir no próprio corpo e até emocionalmente o
que aquela técnica, uma sessão só, já o levou para um outro estado. E aí ele quis se aprofundar nisso e aí nunca mais parou, né? Interessante, né? Então, hoje ele é um motivador assim, ferrenho, né? Quando chega setembro, não só no mês de setembro, mas ele pega mesmo essa bandeira e, gente, vamos lá, facilitadores e terapeutas de barras de axis no mundo inteiro, se engajando nesse movimento, né? Para que esse número, né, essa incidência diminua, né, e as pessoas possam realmente se conscientizar de elas podem liberar esse estigma e não repetir essa história, né? Então, eu poderia ficar aqui horas falando sobre os efeitos de barras de axis em clientes com esse perfil de depressão, transtornos diversos, né? Droga, adicção, alcoolismo, enfim, qualquer tipo de transtorno que faça uma pessoa se sentir extremamente desconfortável na vida e extremamente não adaptado ao seu meio familiar, ao seu meio social, né? E essas pessoas, como você disse, elas sofrem muito porque eles não conseguem se livrar daquilo que a sociedade condena, né? Então, um indivíduo, por exemplo, que numa família de vários irmãos, ele é o único que usa drogas. E ele se sente muito inferiorizado porque ele não consegue ficar como os irmãos, os outros que não usam. Ele fica um dia ou dois sem usar droga, ele entra em desespero e mesmo se condenando, ele volta a reincidir no problema porque criou-se um vício. E o cérebro é um órgão extremamente perigoso, ele quer sempre mais, né? E ele mesmo não põe limites, o cérebro não põe, isso é um defeito do cérebro no que se relaciona a drogas, por exemplo, a vícios em geral, né? Seja do cigarro, seja do álcool. Ele quer mais. Se você não der, ele te castiga, né? Como se ele fosse um soberano do corpo. E, na verdade, né? Sim. Mas essas pessoas chegam ao ponto de encontrar no suicídio a única saída, já que ele não consegue sair do vício. Eu lembro que assisti um depoimento de um atleta que era viciado em álcool. Ele era um alcoólatra e não conseguia se livrar daquilo. Tinha tentado tudo, até que depois de muito esforço e pela terceira vez numa clínica muito boa em São Paulo, com muita ajuda da família e de todo mundo, e dos filhos principalmente, que ele queria sair e os filhos não deixavam, né? Você sair, você sai da família, então. Ele conseguiu e já está não sei quantos anos sem usar o álcool, né? Mas ele confessa, num depoimento que fez, que muitas vezes, envergonhado diante dos filhos, da esposa e dos pais já idosos, ele pensava, se eu morrer isso acaba, morto não bebe, acaba. E aí pensou em acabar com a própria existência como a última forma de se livrar do vício, quer dizer, uma coisa que o estava induzindo ao suicídio, né? Sim. E quantos não se suicidam por isso, né? Quantos deprimidos que não encontram mais saída, não têm remédio, já usaram tudo, né? Eles buscam no suicídio uma saída, né? Exatamente. E é preciso dizer para essas pessoas, levar informação, dizer das terapias que existem e, sobretudo, acabar com o julgamento, né? Acabar com a crítica, né? E dizer que qualquer um está suscetível a isso. Qualquer pessoa, né? qualquer. E normalmente, né, em Access a gente fala muito isso. Cerca de mais de 90% daquilo que a gente manifesta no mundo não são nós, não é coisa nossa, né? São repetições de padrões antigos de outras gerações e que ficaram registrados, que foram passados para nós. E que você continua repetindo, e a gente né? continua repetindo
E inconscientemente, é claro, mas é preciso levar a informação para dizer, olha, não há nada de errado com você. Você simplesmente está repetindo uma coisa que você ouviu insistentemente, né? Exatamente. Insistentemente. Tem até uma música que ficou muito gravada, muito marcada, me parece que era do Belchior, que se chama Como Nossos Pais. Elis Regina cantou, ele cantou, agora não sei quem gravou por último, mas em que ele diz, né, que nós estamos reagindo, e ele diz para a pessoa, você está reagindo como os seus pais, nossos pais, né? Exatamente. E isso vem bem a calhar no que você fala, né, sobre as barras de acesso, que tenta tirar essas coisas gravadas para você então se libertar. Sim. Mas é um trabalho também difícil e não é tão simples, né? Na verdade, é uma escolha, né? Se tem alguém com um problema e você diz para ela, olha, vamos experimentar uma outra coisa, além dos medicamentos, vamos experimentar uma outra saída, né? Ela escolhe, né? Só que quando a gente está inconsciente, a gente não tem essa capacidade de escolha. Porque a gente está tão impregnado com o que passaram para nós, com tantas gravações, que a gente perde essa capacidade de escolha. Mas quando alguém fica ali, olha, tem uma outra saída possível. Você pode escolher um novo caminho. E a pessoa até se assusta, eu posso escolher? Tem outro caminho, né? Eu posso direcionar a minha própria vida? Eu posso me desvincular dessa estrada e pegar um outro rumo? Pode. É possível, né? E é disso que trata essas terapias quânticas. Barras de Access é uma excelente ferramenta para isso, né? Então, aqui em Friburgo, nós estamos fazendo esse movimento. Já existem vários terapeutas de barras capacitados, certificados, né, com uma certificação oficial do Access Consciousness para prestar atendimentos, né? E felizmente temos muito a comemorar, porque isso aqui em Friburgo está aumentando. Né? Muito importante isso. Vários terapeutas estão sendo formados no mundo inteiro, mas o Brasil deu um salto quântico em termos de terapeutas formados nos últimos 2 anos. Você tem ideia de quantos terapeutas? São 640 e alguma coisa. 642, atualmente no Brasil. E vale lembrar que essa terapia está no Brasil há apenas 4 ou 5 anos. Poxa. É um salto mesmo muito grande. Enorme. E o próprio pessoal do Access Consciousness fez uma estimativa, uma estatística entre todos os países, né? E não há um salto enorme em outros países como aconteceu no Brasil. Muito interessante. Somos muito abertos a experimentar coisas novas, coisa que não é tão normal assim em outros países, mas o Brasil tem essa coisa de aceitar e receber coisas novas, né? Isso faz parte do temperamento até do povo. Exatamente. E facilita, né? E facilita. Porque acredito que haja países por aí em que o rigor da cultura, das condutas, não permita isso, né? Eu lembro uma vez que nós recebemos aí jovens de famílias de fora da Europa, e eles ficaram espantados quando à noite os meus filhos ficaram deitados na cama da mãe, né, do casal, conversando com a mãe. Depois eles perguntaram, seus pais deixam você ficar assim na cama com eles? Porque lá eles não podiam. Lá eles têm assim limites para tudo, né? Até aqui podemos ir, daqui para frente nem pense. Talvez esse rigor até de certa maneira obriga que o jovem de lá saia de casa mais cedo, busque se ficar independente, né? Nós estamos aí terminando, Djala, esse segundo bloco do Muito Mais Saúde,
Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o assunto suicídio, prevenção, o que leva uma pessoa a suicidar-se, o que se pode fazer para evitar, de que maneira uma família que tem alguém que tenha esse perfil pode tentar proteger essa pessoa, né? Daqui a pouco estamos de volta. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Estamos aí de volta, meus amigos, para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde, abordando o tema suicídio. Por que alguém decide por fim a própria vida? E lembrando que a Organização Mundial de Saúde está promovendo agora, nesse mês de setembro que vem, o Setembro Amarelo, que é o mês de luta contra o suicídio, de buscar, vamos dizer assim, métodos e meios e formas de ajudar aqueles que estão buscando esse caminho como forma de sair da vida ou de não conseguir resistir à vida que levam, né? Mas, Djala, você estava comentando que nos interiores do Brasil e do mundo em geral, né, o ponto de encontro para quebrar a rotina dolorosa de todos os dias são os bares, né? A pessoa bebe. Aqui em Friburgo mesmo temos lugares aí, bairros, subúrbios mais distantes, mais isolados, em que as pessoas à noite vão lá para beber e, quando bebem, alteram a sua consciência, né? Promovem as alterações do estado de consciência que você pode promover com chá do Santo Daime, com álcool, com entorpecentes, né? As pessoas buscam alguma coisa que perderam na vida normal, na vida diária, né? Sem drogas, tem gente que não sabe viver. Né? O importante dessa técnica, né, barras de Axis, é empoderar as pessoas a saberem que elas já sabem como conduzir a sua vida, elas já sabem de tudo. Elas já sabem como conduzir a sua vida de forma a ter mais prazer, mais leveza, né? E não repetindo padrões aleatoriamente, de né? avós e pais e antepassados. Exatamente. E assim, o não julgamento é fundamental, né? Não criticar. A posição dos professores é fundamental, né? De falar sobre qualquer comportamento que possa motivar uma tristeza, uma depressão no aluno, né, nas crianças, uma dinâmica de grupo entre as crianças, perceber aquela que é mais retraída e tentar incluí-la, né, naquela dinâmica e tentar entender e buscar, né, perguntas para que ela tenha espaço para se expressar, né, e possa se sentir pertencendo ao grupo, né? A conscientização do que eu sou só cabe a mim. E eu só posso fazer essa conscientização
se eu me livrar dos registros que me passaram. Porque senão eu vou continuar. Você vai ser sempre como um papagaio que Exatamente. diz, né? Você repete o que ouviu e só sabe aquilo. E passa para os seus filhos aquilo. Né? Então, assim, como seria ter uma vida diferente do que a minha família teve? Como seria ter um padrão emocional diferente? Como seria viver com mais leveza? Como seria conquistar os meus sonhos de uma forma mais fácil e não com tantos sacrifícios, né? Isso é muito comum, né? Sim. Dar um valor excessivo ao que é sacrificado e é custoso e suado, né? Isso é um padrão. E se a vida pudesse ser mais leve, mais alegre, mais gloriosa? Então, eu acho que é isso que está a nosso dispor se a gente escolher. Então, isso passa pela escolha. Eu quero, eu desejo, eu sonho com uma vida diferente da que eu tive, da que meus pais tiveram, do que meus ancestrais tiveram. O tempo de formação de um terapeuta em barras de Access, como você diz, é longo? Não, o curso é um dia. São 8 horas de curso, tem uma parte teórica e uma parte prática. Então, o aluno sai já com seu certificado, podendo começar a dar atendimentos. Né? Ele já sai capacitado a isso. Né? Depois tem outro, se ele quiser continuar e se tornar um facilitador, né? Ou seja, ensinar o curso, né? Ele pode também fazer o curso mais 2 vezes, com facilitadores diferentes, para que ele saia com um certificado de facilitador. Né? E dentro do sistema tem outras técnicas também, mas o que a gente vai trabalhar em setembro são com as barras de Access, que é comprovadamente uma técnica muito eficaz para esses casos. Né? Aqui em Nova Friburgo, somos vários terapeutas, estamos montando, essa semana que entra, vamos fazer reuniões, vamos nos organizar, vamos fazer escalas, né, com os terapeutas disponíveis para oferecerem atendimentos gratuitos aqui em Nova Friburgo. Né? Estamos conversando, inclusive, com o CAPS, né? Vamos levar essa oportunidade deles oferecerem para os seus pacientes, que são crianças, jovens e pessoas de 40 anos, idosos, né? Então, oferecerem a essas pessoas atendimentos gratuitos com essa técnica. Que é muito importante. Exatamente. Né? No campo específico do trabalho em relação aos as possíveis pessoas com tendência suicida, de que forma o barra de Access, como você fala, poderia ajudá-los? Em primeiro lugar, assim, identificar, né, que aquela história não é dele. É preciso, isso é meu, isso me pertence, né? E só essa pergunta já dá uma sensação, nossa, isso pode não ser meu. Por que eu tenho que carregar isso? Isso pode não ser meu. E geralmente não é. Né? Então, só isso já dá à pessoa a vontade de escolher um caminho diferente. Pelo menos mostra que existe a possibilidade. Porque, no meu ponto de vista, eu acho que o que leva uma pessoa a ir se deprimindo, a ir, né, piorando esse perfil, né, é o fato dela não ver saída. Ela sozinha não conseguir enxergar uma saída. Caminho, né? Exatamente. Porque acaba a pessoa, como alguns colegas médicos dizem, ela acaba se casando com a doença. E a doença passa a ser uma justificativa dela ser assim, eu sou triste,
vocês me criticam porque eu sou deprimida, ou sou Exatamente. isso, sou aquilo. Exatamente. Né? E ela casa com a doença passa a ser uma justificativa para ela ir vivendo. E alguns dizem que sem a doença não viveriam. Olha que ponto chega, né? É possível. Agora, o importante é o terapeuta ter sempre o objetivo de ser uma contribuição para aquela pessoa que está passando por esse estado emocional, né? É uma contribuição, é simplesmente dizer, olha, não precisa ser assim, você tem uma possibilidade de sair disso se você escolher, né? Então, na verdade, o terapeuta, ele pode oferecer a técnica, mas quem vai escolher se quer ou não é a pessoa, né? Então, às vezes a situação é tão grave, né? O nível de inconsciência é tão profundo que é preciso que alguém da família mostre, olha, vamos tentar? Vamos experimentar? Tentar não, vamos experimentar. Vamos ver que possibilidades nós temos aqui de pôr um fim nessa história e começar um outro roteiro, digamos assim. né? Muito importante. Então, e isso, quando a pessoa consegue dar esse passo, isso é muito empoderador. Ela passa a, uau, eu posso tomar conta da minha vida. Eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser, porque agora eu deixei todo o lixo, porque é um lixo. É um lixo que não funciona. Não funciona. Os pais sofreram com esse lixo nas costas, os avós também obrigados a carregar. Exatamente. Né, como os bois na canga, Exatamente. que a gente dizia. Nós temos mais uns 4 minutos do programa. No mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, aonde é que as pessoas poderiam encontrar os terapeutas do Barra de Access? Pois é, eu já vou passar o meu telefone e o telefone de uma outra terapeuta chamada Kátia Herbist. Parece que já está colocado lá, não? Exatamente. E nós estamos agora, semana que entra, acertando todos os detalhes e vamos divulgar isso. E as pessoas já podem mandar mensagem de WhatsApp, a gente vai estar informando. Como proceder? Pretendemos oferecer em vários locais diferentes para que as pessoas... O mês de setembro todo. O mês de setembro inteiro. Tá? Muito bom. Isso aí é uma colaboração totalmente gratuita, é uma oferta, né, dos terapeutas do Barra de Access que podem ajudar muita gente. Hoje, quantas pessoas nesse município, 200 mil pessoas, de vez em quando passa na cabeça deles isso como forma de fugir, não suportam mais, não tem mais a cabeça roda e só vem aquela ideia, né? E é um ato inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Né? Meus amigos, nós estamos aqui terminando o terceiro e último bloco desse programa, dessa semana, o Muito Mais Saúde, onde falamos com a Djala Ivone, que é uma terapeuta de um sistema de tratamento, que é o Barra de Access. Quem tiver interesse na formação, tem aí o telefone da Djala no vídeo o tempo todo. Entrem, mandem um WhatsApp para ela e ela vai colocar vocês em contato com ela e com a outra terapeuta, que é a Kátia Herbist. Herbist, inclusive, uma família aqui da cidade. Ô Djala, eu agradeço a sua vinda mais uma vez. Né? Você nos ajuda muito, ajuda essa comunidade inteira. E numa próxima ocasião, quem sabe, a gente possa voltar aqui para falar de outro assunto. Com certeza. Muito obrigado. À sua disposição. Então, meus amigos, agora no setembro que se aproxima, a Kátia Herbist e a Djala Ivone, que o telefone está ali, estarão aí disponíveis para ajudar aquelas pessoas que precisam, que gostariam de conhecer a técnica do Barra de Access para melhorar o seu estado emocional e tomar, como a Djala falou, tomar posse da própria vida. Um abraço para vocês todos, uma semana com saúde e paz e até a próxima vez.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.